Boa tarde a todos, conseguem todos ver e ouvir? Olá, boa tarde a todos. Estava aqui a demorar a ligar, mas penso que está ligado. Conseguem? Sim, conseguem. Ótimo. Olá, então, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar de Environment Art, ou seja, um webinar de criação de cenário ou de ilustração de cenário. E, mais uma vez, gostaria de salientar que este tipo de desenho pode ser feito no programa que quiserem, ok? Pode até ser feito tradicionalmente se quiserem. O importante é perceber, o tradicionalmente não, claro, porque eu vou sempre falar de coisas mais avançadas que só um programa poderá fazer. Mas tudo o que eu estou a fazer aqui poderá ser feito no Clip Studio Paint, no Infinite Painter ou no Procreate, no Krita, no Sketchbook também, mas lá está, vou começar a evitar utilizar o Sketchbook porque é muito limitado no que faz, ok? E eu gostaria de vos mostrar também. O primeiro webinar desta série que fiz foi uma coisa rápida e ao falar das cores e das teorias e isso tudo, acabámos por fazer no Sketchbook um bloco assim muito rápido, ou seja, um thumbnail com cores, muito rápido. No segundo acabei por falar de outras coisas, de outras técnicas e fomos fechando cada vez mais então o projeto, ok? De qualquer maneira, ainda está muito ambíguo e eu queria voltar então a isto, porque no último depois começámos a falar de perspectiva também, então eu gostaria de voltar a este desenho, mas voltar aqui um bocadinho atrás e fechar se calhar um bocadinho mais, não digo continuar este desenho, mas se calhar tomar mais atenção ao que devemos fazer, ok? O que estão aqui são torres, ainda não sabemos que tipos de torres são, podem ser torres futuristas, podem ser torres industriais, podem ser torres medievais até, nada nos diz que são... Conseguem me ver bem? Conseguem todos ver bem? Eu agora estou aqui, tenho internet, está tudo bem. Perdi o tutor por uns segundos. Conseguem? Ok, está bem. Ok, tudo bem, está bem. Então, ainda não sabemos bem, então vamos começar a fechar um bocadinho mais essa parte. Então, gostaria de pôr também em prática o desenho de perspectiva, porque o desenho de perspectiva que nós fizemos aqui foi apenas virado para a perspectiva atmosférica, ou seja, as coisas mais perto estão mais escuras, as coisas mais médias estão mais acinzentadas e as coisas lá ao fundo têm a cor do céu, ou seja, a cor da luz ambiente, tá bem? E isso é um tipo de perspectiva. É um tipo de perspectiva, ou seja, é um tipo de noção de profundidade. Dar profundidade ao nosso cenário. Então pronto, vamos ver mais ou menos como é que seria algo aqui, ou seja, estamos aqui deste lado, eu se calhar faria outro desenho daqui, a olhar para cima para esta torre, por exemplo. Ou então, digam-me o que é que acham, se gostariam de ver, se calhar, se eu terminasse este desenho assim, mas mesmo assim acabaria por ficar assim um bocadinho ambíguo, porque iria estar só a deixar isto ao longe, ou se faria um novo para mostrar também de raiz como fazer. De qualquer modo, qual é que é o primeiro passo? É imagens de referência, sempre. E eu gostaria também de dar importância, ou gostaria de dar mais importância à luz neste webinar. O que eu quero dizer com importância da luz? Reparem que a luz é importantíssima para mostrar como é que um cenário há de ser mostrado, não é? Reparem que nesta imagem, esta zona está a sol, e tudo o resto, a montanha lá ao fundo, está em sombra, não é? A mesma coisa com isto aqui. À direita temos a luz e o resto está tudo em sombra. Isto dá uma noção de profundidade, uma noção de ambiente, acaba por ser o que define o mood ou o ambiente também da nossa imagem, não é? Então pronto, imaginem que
nós, naquela imagem, nós estamos a querer entrar dentro desta cena, e nós estamos aqui, e isto há de ser, se calhar, uma gruta ou assim, e nós conseguimos ver tudo isto que está aqui. Então, como é que eu desenho isto? Como é que eu vou conseguir desenhar isto? Vou fazer Ctrl+N para criar uma imagem nova. Pode ser isto, 3000 por 2000, pode ser. E o que é que eu gostaria de fazer? Gostaria de pensar que... Vou criar uma layer nova. Gostaria de pensar que o fundo, ou seja, as coisas que eu estou a mostrar, se calhar não precisam de ser todas, não precisam estar todas na imagem, ok? Eu se calhar não preciso mostrar a altura desta torre. Se calhar eu posso apenas desenhar só parte da torre e as pessoas percebem por contexto de que é que se trata, ok? Ou seja, não preciso se calhar mostrar que a torre continua lá para cima. Porque basta eu fazer isto e depois fazer outra lá ao fundo, onde dá para ver a parte de cima, que eu percebo que esta é igual a esta, e olhando para esta eu consigo ter o contexto, ou seja, consigo perceber qual é que é o tamanho desta, ok? Então pronto, vamos fazer algo assim deste género. Vou afastar-me um bocadinho da imagem, vou pegar numa brush larga, num marcador largo, para não ter problemas com traços já, eu não quero preocupar ainda com traços. Vou utilizar os megapacks da Adobe que vocês podem arranjar no Photoshop. Se tiverem uma subscrição, podem arranjar dentro dos plugins, ou então uma brush que eu fiz, por exemplo, esta aqui, este tipo de brush assim, que é simplesmente um marcador com Shape Dynamics, ou seja, a imagem a ficar um bocadinho pequeno, mas com o diâmetro mínimo aqui, e Transfer, que é aquilo que faz com que o brush vá fazendo um fade pequenino quando faço pouca força. Mas pronto, muitos de vocês também já conhecem isto. Vou retirar aqui o flow do brush também. E pronto. Se eu fizer muita força fica preto, se eu fizer pouca força não fica quase nada, ok? É só isto. Numa layer nova, então, vamos pensar então nas formas. E o que é que eu quero? Eu quero ver as coisas em perspectiva. Quer dizer que eu quero fazer o thumbnail. E o thumbnail são estes. É isto, acaba por ser isto. Um estudo muito rápido daquilo que eu quero fazer. Um estudo só para mostrar onde é que as coisas ficam, só para mostrar onde é que as manchas ficam, para eu ter a certeza que é claro exatamente aquilo que eu quero mostrar. Ok? Então pronto, quero colocar aqui a primeira torre. E porquê é que eu estou a fazê-la inclinada? Porque eu quero fazer uma perspectiva. E eu vou aumentar aqui um bocadinho também o brush e vou pintar se calhar com uma cor mais clara. Não precisa de ser preto. Vou apagar. E lá ao fundo quero fazer então a outra torre, a mesma torre com a mesma perspectiva, ligeiramente diferente, né? Assim ao fundo. Agora com a borracha vou tentar apagar, ou com o laço tool posso apagar o que está a mais também. Delete e pronto. Nesta layer, delete. Pronto, agora com isto, com o que eu acabei de fazer, vocês conseguem ter uma ideia do que é que eu quero mostrar. E de repente a perspectiva muda ligeiramente. Vocês agora já têm uma noção de que isto afinal não é uma coisa à direita, se calhar é ligeiramente inclinado, não é? Se calhar não é esse o objetivo, se calhar é preciso rodar os dois, então pronto, vamos unir os dois, Ctrl T e vamos tentar rodar os dois, pronto.
Assim já fica um bocadinho mais direito. Portanto, ainda estamos na fase em que podemos fazer estas alterações. Então, aquilo que é importante definir na luz, ou seja, quando queremos mostrar que um cenário é iluminado, nós temos que mostrar exatamente qual é que é, a primeira coisa logo que temos que definir é qual é que é a direção do Sol, ok? Para onde é que o Sol vem? Se o Sol vem deste lado, se o Sol vem daquele lado, e se repararem todas estas imagens que nós vemos aqui, têm claramente definido o sítio onde o Sol vem. Neste aqui, claramente, o Sol vem deste lado, como conseguimos ver aqui pela sombra, não é? Mas este aqui também conseguimos ver que o Sol vem ligeiramente de trás, vem daqui. Temos aqui a sombra aqui em baixo também. Neste aqui vem da direita. Este aqui que está a fazer uma coisa parecida com o que nós estamos a fazer, nem sequer tem Sol, ou seja... Pois, este aqui realmente é um mau exemplo porque não tem uma única sombra. Mas, lá está, eu gostaria de dar a importância, este aqui, por exemplo, também não tem sombra, tem uma sombra, acaba por ser o Sol vimos de frente, mas acaba por ser uma luz muito mais difusa porque nós estamos a ver de trás, quer dizer que não há indícios de sombra. Portanto, nós podemos escolher colocar sombra forte, uma sombra muito leve, uma sombra, ou um Terminator, é isto que eu queria dizer, esta luz que está aqui. Podemos escolher fazer uma luz muito rígida, como esta que está aqui, ou uma luz um bocadinho mais difusa, ok? Se não houver luz nenhuma, acaba por ficar tudo demasiado ambiente e acaba por ficar com um estilo demasiado... Lá está, fica muito estilizado, ok? Este aqui tem luz também. Portanto, antes de desenhar, vejam, olhem para imagens e tentem perceber aquilo que gostariam de desenhar. E depois coloquem-nas num Pure Ref ou assim e mantenham sempre presente, está bem? Então pronto, eu gostava de mesmo de exagerar na luz. Eu há bocado estava a ver umas imagens que tinham essa luz mesmo bem definida. Não era bem isto, mas era parecido. Assim, mais ou menos algo deste género, para explorarmos mesmo dois tipos de luz e uma sombra um bocadinho mais... como é que eu ia dizer? Mais atmosférica. Eu gostaria de pegar nesta imagem e estudá-la. Download Image, Show in Folder, e vou colocá-la aqui no Photoshop, aqui em cima. Vamos então estudar esta imagem. Não precisa ter muita qualidade, porque nós só queremos as cores. E se semicerrarmos os olhos, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos uma mancha grande, que é a mancha da cor, e depois de resto, tudo o que está em sombra não está muito bem definido. Está só assim em mancha. Está só assim numa mancha assim meio etérea, e conseguimos ver que as coisas que estão aqui, os pormenores, têm pouco contraste, enquanto as coisas que estão aqui em cima em luz estão com muito contraste, claro. E se repararem a sombra, olhem onde é que a sombra vai dar, é um azul. Aqui a sombra aqui em cima também está nos azuis, olhem aqui para o lado, eu vou arrastar mais para aqui. Isto está muito azulado, não é? Vejam aqui a luz a saltar. Aqui também está mais azulado, enquanto que as partes mais claras estão aqui nos amarelos. E nenhuma, mas mesmo literalmente nenhuma destas cores vai totalmente aqui ao canto. Portanto, outra coisa que eu queria mostrar que é muito importante é que o alcance das cores que vamos desenhar está toda aqui ou aqui. Está tudo aqui nesta zona. Raramente está aqui ou aqui ou aqui. Ou mesmo branco. Se for branco é mesmo branco, mas neste caso nunca é branco total. É sempre quase branco. Vão ver? E está sempre aqui no meio. E é isso que eu queria simular também. Não quero ter branco, não. Quero ter algo um bocadinho mais escuro. Então para isso vou escolher aqui uma cor parecida com aquela que nós temos ali. Pintar o fundo. E tentar mostrar, colocar aqui se calhar um blending mode diferente, ou tentar escurecer um bocadinho aqui a nossa imagem com o Hue Saturation, por exemplo. Se escurecermos aqui um bocadinho a imagem, se calhar podemos também ter
uma margem de manobra boa. E agora, estávamos aqui, e agora a luz vem de onde? Vem deste lado, não é? E as sombras são azuis. Porquê que as sombras são azuis? Porque a atmosfera é azul, não é? Quando nós temos uma luz amarela muito forte, nós acabamos por ver também o contraste. Portanto, as sombras têm esta tendência de ser meio azuladas, meio rocheadas. Portanto, vamos tentar simular também um bocadinho isso. Vamos olhar para mais uma ou outra. Reparem que aqui é a mesma coisa, é azul. Nesta aqui também temos cores mais azuis, mais azuladas. Aqui também temos as sombras mais azuladas. Sobretudo no deserto, em que a luz acaba por ser muito forte nesse sentido. E aqui também a mesma coisa. Reparem que temos um feeling diferente, mas a luz à mesma é azulada e é rocheada, não é? E é mais isto que eu queria fazer, Então, eu com esta base vou tentar fazer, se calhar isto aqui um bocadinho mais claro, que isto aqui ficou um bocadinho escuro. Aclarar isto aqui um bocadinho. Não quero fazer branco, branco, branco. Quero só chegar aqui um bocadinho mais perto. E agora vou pegar numa cor parecida com esta. Assim, uma cor aqui deste género, que acaba por ser aqui um laranja aqui em cima. Não muito saturado, não muito branco. E vamos aqui em cima, com o laço tool, definir uma área que eu considero que esteja em luz. Que há de ser, se calhar, algo assim. Aqui e aqui. E agora, numa layer nova, vou fazer o Paint Bucket Tool, por exemplo, ou simplesmente no Photoshop Alt Backspace. Ok? E agora, de repente, tenho esta mancha aqui em cima. Tento apagar aqui um bocadinho. E agora vou fazer o mesmo ali ao fundo. Alt Backspace. Isto se calhar vai ter que ser um bocadinho mais escuro. Portanto, vamos pegar aqui nas curvas e escurecer mais este e aclarar mais... Não, é escurecer mais o branco. Exato. Ao mexer nas curvas vou escurecer mais o que está lá ao longe. E agora que isto está demasiado escuro, vou aclarar tudo. Ou seja, estou a diminuir o contraste entre os dois. Ok? E agora, isto está demasiado castanho, não é? Isto é cinzento. Isto é totalmente cinzento. Mas, como eu tenho o fundo a tender para o amarelo, ou seja, vamos ver, este fundo está a tender para o amarelo, não é? Esta parte é completamente amarela. Isto, se é cinzento, e é claramente cinzento, isto está-me a parecer castanho. E agora entramos na relatividade da cor. Ok? A relatividade da cor é chata porque, mesmo que tenhamos uma cor cinzenta bem definida, o cinzento vai tender sempre para o frio ou para o quente. Neste caso está a tender para o quente. Porquê? Porque temos coisas quentes na imagem também. Normalmente, muitas vezes acontece para o frio, não sei qual é que é a vossa percepção, se estão a ver também este cinzento como frio ou como quente. Eu estou a vê-lo ainda um bocadinho quente, portanto, para ter a certeza que isto é uma coisa um bocadinho mais fria, como nós estávamos a definir, ou seja, uma sombra mais fria, mais roxa e azul, no espectro frio da cor, que é este que está aqui. Este é o espectro quente, é a parte quente da cor, não é? E aqui é a parte fria. Eu gostaria de tender isto para o quente, para o frio. Então faço Ctrl U e coloco aqui em Colorize, por exemplo, e agora escolho mais ou menos qual é que é a cor que eu quero. E é mais ou menos esta aqui, é assim um roxo, é assim uma espécie de roxo assim azulado. Se eu baixar aqui também a saturação, podem ver aquilo que nós tínhamos, e se eu fizer isto já começa a ficar cada vez mais definido, não é? Ok. Pronto, e agora, o que é que nós tínhamos aqui também? Reparem que o que nós temos aqui é amarelo, mas o céu é azul. E as nuvens são mais vermelhadas, estão a ver? Portanto, eu quero também simular um bocadinho isso.
Quer dizer que o fundo não vai ser este. Eu estava a fazer este fundo para não ser branco. Este fundo pode ser azul. Eu posso estender este fundo para azul e vamos ver como é que está. Como é que fica. Se eu colocar em azul, fica estranho. Ou seja, este amarelo de repente fica fora do sítio, não é? Portanto, o que eu quero, se calhar, é ter azul, mas com nuvens a amarelo. Então, para isso, eu vou fazer blocos azuis. Numa layer por cima, por baixo delas todas, eu vou apagar esta. Numa layer por cima desta, se calhar, então, vou pegar num azul aqui por cima, quase branco. E vamos tentar fazer umas nuvens para tentar perceber como... Perdão, vou tentar fazer o sol e deixar... É ao contrário. Deixar o sol... Estou a falar ao contrário. Estou a pensar ao contrário. Eu quero mostrar o céu, que é azul, e quero que as nuvens sejam o amarelo. Okay? Algo assim deste género. E agora, junto estes dois... Ctrl E, junto estes dois, seleciono agora estes dois. Quer dizer que eu agora tenho uma layer assim. E o que eu queria se calhar era, agora, como eu quero fazer nuvens, o que eu queria se calhar era desenhar as nuvens com esta cor. Com estas duas cores que eu tinha aqui. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a forma agora das nuvens, que é uma forma meio acaba por ser uma forma muito circular e esférica, não é? Vou ter que a simular com pinceladas e vou dar a forma através de partes mais claras e partes mais escuras, desta maneira. Este azul pode ser um bocadinho mais escuro aqui. Já exagerei, se calhar não tanto. E pronto, conseguem perceber então também a direção também das nuvens que eu estou a dar. Fiz aqui um traço a mais e pronto. Agora, o que é que eu fiz aqui? Eu fiz aqui estes dois traços porquê? Isto quer dizer que há aqui qualquer coisa que está a tapar, a luz, não é? Não temos esta informação aqui, está qualquer coisa a tapar a luz. Vamos aqui unir estes dois com o Ctrl E. Vou se calhar fazer aqui isto assim desta maneira, juntá-los aqui, até se calhar posso esticá-los ainda, porque nós não estamos ainda nesta primeira fase. Está aqui qualquer coisa a tapar. E nós não sabemos o que é. Eu também não sei o que é, mas sei que existe aqui qualquer coisa a tapar. Seja uma montanha, pode ser um vale, algo, mas é o suficiente para ter a noção de que há aqui luz a bater, e neste caso está ainda um bocadinho forte. E o que eu queria era tentar perceber se vale a pena fazer outros rasgos de luz aqui em baixo. E se repararem com o brush não vai ficar muito bem, tenho que fazer algo se calhar assim deste género com o laço tool à mesma. Ok. E estou sempre a semicerrar os olhos também, para ver se faz sentido ou não o que eu estou a fazer. E não faz, assim parecem luzes. Portanto, se isto não faz sentido, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que assumir isto, ou então apagar, não preciso ter esta parte aqui em cima, posso fazer a luz de outra maneira qualquer, posso fazer a luz vir do lado direito, mas se eu quiser este efeito, então eu vou ter que assumir que esta zona aqui em baixo vai estar toda em sombra, portanto tudo o que vamos fazer aqui em baixo vai estar ligeiramente mais escuro. Pronto.
Até agora eu só falei em iluminação e agora eu queria ter em consideração a cor natural das coisas que eu estou a desenhar, ok? Para isso eu vou fazer numa layer nova a cor natural do chão, por exemplo, que seria um castanho, ou imagino que seja terra ou assim, né? Portanto, a cor natural do chão se calhar vai ser diferente da cor natural da torre, que será se calhar um amarelo não, uma pedra assim um bocadinho mais branca, não é? Portanto, aqui eu se calhar vou chegar aqui, vou pegar aqui num vermelho mais escuro e vou fazer Alt Backspace. Ou seja, só isto assim, algo mais escuro ainda. E mais escuro e mais escuro e não tão saturado. Exato, assim. Alt Backspace, ok. Reparem que isto aqui está aqui por cima, quer dizer que a cor está a fazer override, ou seja, está completamente em cima. Então o que é que eu quero? Eu quero escolher então aqui um blending mode qualquer que me faça, e se eu não encontrar nenhum vou ter que pintar à mão, um blending mode qualquer que me faça a união dessas duas cores. O multiply seria o ideal, mas isto como está muito escuro e isto também, vamos ter que aclarar qualquer coisa. Mas o multiply também não funciona por causa deste aqui em cima, então vamos tentar resolver isto. Vamos pôr aqui um bocadinho isto mais claro. E reparem que o multiply está a deixar passar a luz também aqui por trás. Por acaso, então é isso mesmo, o multiply se calhar não. Então se calhar vamos fazer assim, vamos pôr isto por cima e pôr este em multiply. Se não dá de uma maneira, dá de outra. Se não dá de uma maneira, dá de outra. E agora? E agora eu tenho aqui o chão e eu queria fazer as sombras deste chão. Ou seja, já estamos em sombra, mas as sombras deste chão têm que ser... Para definirmos este chão precisamos de sombra, era isso que eu queria dizer. Então, reparem que isto parece que está escuro, mas se eu clicar em desenhar mesmo a preto, vejam o que é que nós temos aqui ainda. Quer dizer que ainda temos daqui, desta cor para preto, ainda temos algum espaço de manobra para desenhar. Então, eu gostaria de falar então das sombras que nós temos em sombra. Não é? Aqui em cima o que temos é luz direta, não é? E eu gostaria de falar das sombras que temos em sombra, que acaba por ser Ambient Occlusion. Ok? Se o céu do cenário basear-se no pôr do sol, o mais recomendado é utilizar o gradient como o fundo do céu. Sim, Francisco, pode utilizar o gradient, só que neste caso, como temos aqui tantas nuvens, não precisamos de gradient, mal se nota, basta desenhar aqui também um bocadinho com outra cor aqui, que mais tarde não, mais ao fundo, se percebe que está mais escuro ali ao fundo, não é sempre necessário um gradient, ok? Pode-se pintar esse gradient que queremos fazer. Pronto. De qualquer maneira, eu gostaria de falar então nas sombras que nós vamos encontrar aqui em baixo. Para isso nós temos de definir o que está aqui em baixo também, não é? É essa parte do desenho que eu queria fazer. Se repararem, esta parte deste desenho, está à sombra, isto tudo está à sombra, mas existem sombras à mesma, não é? As sombras que nós vemos aqui são sombras de oclusão, em que as coisas mais juntas têm uma pequena sombra. E basta colocarmos aqui, por exemplo, Ambient Occlusion, para percebermos então o que é que está a passar. O que é Ambient Occlusion? A oclusão é quando uma coisa esconde outra, não é? Quer dizer que nós estamos a excluir a luz ambiente. Reparem numa imagem sem Ambient Occlusion e outra com Ambient Occlusion, ou seja, são sombras de contacto, ok? E o que é que acaba por ser? Acaba por ser um truque que se utiliza também em render 3D, em videojogos também, como alguns de vocês conhecem, Ambient Occlusion em tempo real também existe. É útil para algumas coisas deste género, para termos contacto, não é? Mas não só. Na pintura é importante também, porque sobretudo as coisas que estão em sombra precisam de oclusão.
como eu gostaria de mostrar nos exemplos que eu tinha aqui, que eu já apaguei, já apaguei, já não sei onde é que está. Estava aqui no Pinterest, mas pronto. Mas com esta imagem dá para perceber. É que esta aqui também, se calhar, quer dizer que as sombras já não são tão diretas, as coisas são demasiado blended, não é? Como estas que estão aqui em baixo. Como podem ver, as cores que nós temos aqui neste arbusto acaba por ser uma cor muito parecida com as cores que nós temos aqui. Reparem, isto aqui parece-vos verde, não é? Mas nada disto é verde. É tudo muito azul aqui. E esta zona aqui também acaba por ser muito azul ainda, não é? Portanto, quando nós temos as coisas aqui deste lado, se eu quiser desenhar aqui uma árvore aqui em baixo, eu não vou desviar-me muito do azul. Então pronto, vamos colocar isto aqui um bocadinho mais azulado. Mas com a adição do castanho vai ficar ligeiramente roxo. Ok? E agora é só fazer o desenho em si. Já fiz a introdução que queria, já falei daquilo que queria e agora é só definirmos o desenho em si. Para isso já não preciso de explicar. Se alguém tiver uma dúvida ou não percebeu exatamente aquilo que eu quis falar ou a técnica, se não perceberam, coloquem em questões então que eu vou tentar continuar o desenho para não ser só conversa também, não é? Então pronto, tínhamos aqui, imaginem que tínhamos aqui uma porta. Eu gostaria de mostrar que aqui dentro há qualquer coisa, então se calhar até vou experimentar outras cores diferentes. E o truque é experimentar. Agora, é sempre experimentar qualquer coisa. Semicerrando sempre os olhos. Fazendo sempre manchas. E depois há sempre pequenos pormenores. Este aqui vai ser um bocadinho mais claro. Há sempre pequenos pormenores que vocês podem fazer que ajudam a vender a luz, a iluminação. Como por exemplo, se eu pegar nesta cor aqui ou noutra cor qualquer para fazer então aqui a parede, perdão, eu posso sempre fazer alguns detalhes aqui e outros aqui. E agora, de repente, posso pegar sempre nesta cor que está aqui e fazer isto assim. E se repararem, tenho esta sombra daqui, que não é esta, mas esta parte que está aqui já é esta. E isto depois dá um aspecto de que o que nós temos aqui deste lado acaba por ser um bloco ou algo a vir, e depois se calhar uma sombra mais escura ainda, mais escura do que esta, só um bocadinho mais escura. Posso sempre fazer algo um bocadinho assim deste género, como se fosse um bloco de pedra a cair ou a sair. E quebrar assim um bocadinho aqui também a silhueta. E ao fazer isto acabamos por ter então uma forma muito mais viva, não é? E de repente percebemos que já não estamos numa coisa futurista, agora de repente percebemos que isto é feito de pedra. Pronto. Agora depende de cada um, depende do que é que fica bem, o que é que não fica bem. Temos ainda margem de manobra para fazer esta parte mais clara. Então, o que eu queria também mostrar aqui é que se eu quiser fazer uma parede com tijolos, eu não vou fazer tijolo a tijolo. Não vou fazer tijolo,
tijolo, tijolo, tijolo. Não estamos nessa fase. Estamos numa fase ainda de perceber como é que é o desenho em si e, para isso, eu quero fazer apenas alguns acentos ou zonas em que as coisas estão iluminadas. Só. Ok? Ou seja, isto seria algo a vir aqui de fora, quer dizer que deixa aqui um bocadinho de sombra de lado, né? Quer dizer que está aqui a ser iluminado deste lado. Outra aqui assim. E agora, parece-me que este amarelo está muito forte. E mesmo assim acho que podíamos fazer aqui se calhar um bocadinho mais em alguns blocos, algumas sombras, alguns blocos de sombra. E reparem que estou sempre a seguir a mesma, é quase como se fosse um desenho isométrico, estou sempre a seguir a mesma linha, não é? E pronto, o que eu estou a fazer são pequenos acentos só, ok? É aquilo que os americanos chamam de landmarks, que acaba por ser aquilo que define o mínimo básico da imagem, que neste caso é que isto é feito de pedra, ok? Vamos então exagerar aqui um bocadinho na escolha destas cores que estão aqui. Estas cores aqui não é bem isto que eu quero, então volta atrás. Volta atrás. Então o que eu queria mostrar também é o truque do Color Dodge. Quando nós temos duas coisas, ou seja, dois tons, nós podemos sempre utilizar uma layer de Color Dodge. Eu não deveria utilizar aqui estas ferramentas, porque estas ferramentas só há também aqui no Photoshop. Mas qual é que é a grande vantagem de utilizar o Color Dodge? É podermos aclarar muito facilmente uma parte da imagem. Reparem no exemplo, numa fotografia qualquer, o Color Dodge acaba por pegar nos nossos pixels, olhando para os highlights, midtones ou shadows e aclará-los. Okay? Se eu escolher aqui midtones e continuar a puxar, ele vai-me puxar até, e se eu deixar aqui a exposure a 50%, por exemplo, 50%, ele vai-me continuar a fazer isto. Se eu puxar aqui os shadows, ele vai-me continuar a fazer isto até chegar ao branco. Ok? Portanto, o que é o Dodge Tool? Acaba por ser uma aplicação de uma layer por cima de Color Dodge. Okay? Se eu fizer isto aqui em cima, acaba por dar assim um ar meio aéreo, não é? Se eu fizer isto aos midtones é mais forte ainda. Se eu fizer isto aos highlights é mais forte ainda e destrói a imagem totalmente. Okay? Não é isto que eu quero. Reparem que o azul transformou-se até em branco. Portanto, cuidado ao utilizar isto. Vão ver? Até o azul transforma-se em branco e depois fica demasiado forte. Portanto, uma maneira se calhar mais inteligente de utilizar isto será numa layer nova, transformar essa layer em Color Dodge, ok? E pintar quase branco com o brush, né? Pintar quase branco. Vamos ver. Quase branco não é quase branco. É pintarmos aqui um amarelo. E encontramos aqui, entretanto, uma cor que nos vai dar demasiado branco. É esta aqui? É esta aqui, exatamente. Algo aqui deste género que, se eu continuar a desenhar, reparem que vai dar este aspecto de queimado.
Portanto, aquilo que nós vimos com a pele no webinar antigo, no webinar anterior de pele, naquele que fizemos a pele com o Terminator e isso tudo, o Color Dodge pode ser usado para isso, para qualquer outro efeito assim um bocadinho mais forte. E para que é que serve? Serve também para isto que está aqui, que é este efeito que está aqui, que dá um aspecto logo de color bleed, que era a segunda parte que eu queria falar. Como isto já está demasiado branco, não aparece quase nada. Onde é que isto é mais importante? É nos Terminators, ou seja, na zona onde a luz vai ter efeito, que é aqui neste lado aqui. Se eu aumentar agora um bocadinho, reparem que até parece que tem um bloom, né? Parece que tem este efeito de bloom. Este aqui se calhar já está exagerado, por isso eu vou apagar. Mas é mais isto que eu pretendo. Está demasiado forte. Está exagerado demais. Está demasiado exagerado. Então, baixa-se um bocadinho aqui a opacidade. Ou então, Ctrl U e baixa-se um bocadinho então aqui ou a saturação da imagem ou esconde-se aqui o lightness. Ou então apaga-se, simplesmente. O mesmo ali ao fundo. Eu vou fazer assim, vou clicar no Alt e clico aqui e agora vou criar aqui uma imagem, uma layer nova branca, para ter certeza do que é que nós estamos a ver. Vou colocar isto em Normal e se repararem a cor que nós estamos a desenhar é algo aqui muito branquinho. Vou colocar isto em Color Dodge outra vez. Pronto, é mais isto. Pronto, aqui falta aqui o fundo. E agora, existe a mesma coisa em relação ao Burn, que é o contrário do Dodge. Temos o Dodge Tool e o Burn Tool, que acaba por fazer a mesma coisa, mas escurecendo partes da imagem. Que é a mesma coisa que colocar um layer por cima, em vez de ser Color Dodge, Color Burn. Quer dizer que se eu desenhar uma cor qualquer, vermelha ou assim, com o brush normal, por cima de qualquer coisa, ou seja, num Color Burn com o brush normal por cima de qualquer coisa, eu estou automaticamente a escurecer essa coisa. Ok? Portanto, quando o Francisco estava há bocado a dizer se o céu do cenário baseado for o pôr do sol, o mais recomendado é utilizar o gradient como o fundo do céu. Não necessariamente, eu posso sempre escolher com uma layer nova de Color Burn, fazer este truque de escurecer. E agora devia fazer isto numa layer em cima, mas pronto, que eu estava a fazer isto diretamente na layer e não na layer de Color Burn. É isto. Agora posso escolher pôr isto em Color Burn. E é só apagar as zonas que não quero que sejam em sombra.
Mas pronto, é complexo. Eu estou a falar de várias coisas ao mesmo tempo. Não quero que isto seja muito confuso. Portanto, aqui esta zona, vamos fazer assim, Ctrl E para juntar isto tudo. E agora vamos pegar, se calhar, vou voltar atrás, porque eu fiz Ctrl E e agora isto não estava a dar certo. Vamos fazer assim, B... Não, vamos utilizar se calhar o... Vamos utilizar se calhar aqui o burn aqui. O burn desta maneira e depois o dodge para aclarar se calhar um bocadinho isto. Não, já vai fazer a asneira. Vamos fazer aqui isto em midtones. E agora o burn outra vez. E reparem no que é que está a acontecer. Quando eu uso muito os dois, ele vai ter dificuldade e vai começar a queimar tanto os pixels que começa a fazer cores estranhas, verdes, e arranjar cores onde elas não existem. Portanto, cuidado quando utilizam o Dodge Tool e o Burn Tool. Por isso é que só o Photoshop tem e o Clip Studio Paint, não sei se tem ou não, mas eu acho que não tem. Os outros programas não têm, o que eles têm é isto que nós fizemos aqui. Porque estas ferramentas que estão aqui são destrutivas. Nós estamos a desenhar diretamente em cima da imagem. Enquanto que, se estivermos a fazer uma layer em Color Burn, eu posso simplesmente desligar a layer e já não temos. Vão ver a diferença que ela faz. É a mesma coisa com a layer em Color Dodge. Ok? Tem alguma questão em relação a isto? Eu gostaria de falar disto, da luz, de como é que devemos de dar noção de luz através de layers e não só pintando. Ok? Gostaria de saber se fica claro, se ficou claro. Eu acabei por falar de tantas coisas que tenho medo de vos massacrar com coisas que não... Ou que nunca experimentaram, e como nunca experimentaram, se calhar não compreendem, mas eu queria falar disto há algum tempo, da importância da luz, da iluminação, que é algo que falta em muitos dos vossos trabalhos e que é mais importante eu ver estudos de cor bem feitos do que apenas desenhos simples em que se nota claramente que falta iluminação. Ok? Portanto, para recapitular, em termos de desenho, para todos os formandos de DMV, de Blender e de Gato, ou seja, de GameArt, gostaria de salientar que o mais importante é sempre o conceito em si, ou seja, a ideia de que o que é que nós estamos a fazer, a ideia de que colocamos qualquer coisa o suficiente para vocês perceberem que isto trata-se de um monumento, um monolito, uma coisa qualquer, criado por aliens. Pronto. E isto fica definido pelo que está desenhado, sempre. E é isso que eu quero que vocês explorem. Explorem um cenário que pudesse fazer parte de um videojogo. Isso é sempre o mais importante. A segunda parte mais importante acaba por ser sempre a maneira como desenham não ser limitada ao desenho físico só que estão a fazer, não é? Mas mais também a estes pequenos estudos de cor, de forma, de perspectiva, e perceber que é uma harmonia destes todos que constrói uma imagem como deve ser. E não só colocar uma coisa... não é só fazer uma coisa como eu fiz aqui, que é só sol, não é? Ou só iluminação. Não é só fazer uma coisa em perspectiva bonita. Não, convém ter sempre algo resultado de um estudo que fizeram. Neste caso, isto para mim foi um estudo de cor. Okay? No webinar anterior fizemos um estudo de perspectiva. E eu quero que façam o vosso trabalho segundo isso. Sempre com o objetivo máximo no
no que é que nós queremos desenhar, ou seja, no objetivo do desenho, que é mostrar o conceito e depois um estudo qualquer para saírem da vossa zona de conforto e conseguirem fazer as coisas que eu sinto que têm mais dificuldade, que é a iluminação e perspectiva também. Mas pronto, falei de várias coisas e eu queria falar nisto desta maneira porque acaba por ser um tópico que, lá está, é muito... Lá está, eu não queria dizer que o vosso trabalho é insuficiente, porque não é, mas gostaria de mostrar que há várias maneiras de fazer as coisas e o mais importante é estudarem. E estudar é fazer isto que eu estou a fazer. É experimentar as coisas, mesmo que nunca queiram fazer um desenho deste género, experimentem. Peguem, por exemplo, numa destas, vão, por exemplo, ao Pexels ou ao Unsplash, pegam, por exemplo, nesta imagem que está aqui, copy image, vão ao Photoshop, Ctrl V, e estudem a cor. Façam, por exemplo, isto, que é colocar a imagem ao lado de uma da outra, e depois aqui ao lado, tentem pintar exatamente o que vem aqui, mas não interessa se ficar um bocadinho fora ou um bocadinho para cima ou um bocadinho para baixo. Não interessa. O que interessa é perceberem qual é que é esta luz que está aqui. Esta cor que está aqui. Não vale ir aqui com o Alt e pesquisar então aqui com o conta-gotas, não vale. Ou seja, eu quero fazer esta cor que está aqui, então vou tentar perceber. Esta cor que está aqui é algo vermelho, então há de ser aqui nesta zona. É saturado? Sim, é um bocadinho saturado. Então há de ser aqui nesta zona, se calhar um bocadinho mais vermelho, e depois faço uma mancha aqui. E depois vejo, não é bem isto. Falta aqui qualquer coisa. Então vamos experimentar. Vamos experimentar mais. Aqui em cima já está algo um bocadinho mais escuro, não é? E um bocadinho a tender aqui um bocadinho mais para o roxo. Pronto, então vamos pintar isto aqui um bocadinho mais roxo. Aqui temos quase preto. Então lá, vamos colocar aqui umas manchas aqui de preto. Quero que façam isto, e agora quero que estudem, quero que percebam. Por exemplo, isto está aqui, é um cinzento, não é? Mas será que é cinzento? Eu vou fazer alto para ver. Não é bem cinzento, é aqui um cinzento mais rochado, não é? Então, vamos tentar pintar aqui. Evitem utilizar o conta-gotas, porque a ideia é conseguirem fazer o desenho sem conta-gotas, não é? Para perceberem ou para tentarem adivinhar as cores. Este cinzento que está aqui, eu acredito que não seja bem isto, acaba por ser um cinzento um bocadinho mais, se calhar aqui um bocadinho mais amarelado. Se calhar mais claro. Utilizem as brachas se quiserem, podem utilizar brachas assim um bocadinho mais soft se quiserem, só para ter também uma ideia do que é que querem fazer. Aqui as sombras, que sombras são um bocadinho mais roxas também. Então há de ser aqui mais neste canto aqui, não tão forte. Esta mancha que está aqui é uma mancha mais escura, tender mais para o azul. Então arrasto aqui no azul. Se calhar vou fazer isto eu gosto de fazer isto com uma brush um bocadinho mais... como eu mostrei há bocado, uma brush como um marcador. Assim, desta maneira. Aqui é azul. Então vamos ver, azul. É um azul, mas é um azul a tender um bocadinho mais para este azul aqui que está aqui. Então ele passou logo daqui para aqui. Mas é mais escuro. Pronto, é algo assim desta cor que está aqui. E depois voltamos a ter aqui um cinzento arroxeado aqui nesta zona. Ali ao fundo é mais claro, então já vai trazer aqui um bocadinho mais de amarelo. E este aqui é um azul aqui em cinzento. Vamos aumentar aqui um bocadinho isto. E esta cor mais esta cor, a união destas duas vai dar estas manchas todas que estamos aqui. E depois temos aqui uns acentos brancos. É só, não é branco, acaba por ser um bocadinho mais claro. Okay? Ali por trás temos a mesma cor que esta, então posso picar aquela cor ali.
está a tender um bocadinho mais para o rosa. Então podemos unir as duas cores. Unir aqui as duas cores, mais esta. Até é mais claro até. E depois começam a perceber que estas brushes, sobretudo quando têm o transfer, têm isto que é muito importante, que é, pintam uma cor, depois escolhem outra cor qualquer, não é? E a transição entre essas duas cores é importantíssima. Porquê? Porque se eu desenhar, é por isso que eu quero que utilizem todos uma mesa digitalizadora, que com o rato não conseguem fazer isto, que é desenhar leve para pintar então a cor que está ao lado. Ou seja, eu tenho esta cor picada, se eu fizer força ele vai comer completamente a cor, se eu fizer só um bocadinho ele vai fazer só um bocadinho. Então agora pico esta e pinto aqui no meio e agora de repente temos uma transição entre esta cor, esta e esta. Ok? Como podem ver a diferença entre esta e esta através desta. E depois podemos fechar mais ainda. Posso picar esta e desenho assim com menos força. Posso picar esta e desenho assim com menos força. E então parece que a transição vai ser cada vez mais suave, não é? Portanto, é isto que eu quero que façam. Quero que estudem, quero que façam estes exercícios. Sobretudo, quando me dizem não sei desenhar ou não gosto de desenhar ou assim, é porque não fizeram estes exercícios o suficiente, ok? Pronto, eu não quero que isto fique bem, ou não quero que isto fique perfeito, quero que façam este exercício. Ok, esta parte aqui é esta aqui, mas mais clara. E agora pronto, temos aqui esta zona aqui mais clara. Esta aqui, com esta aqui. E lentamente vão começando a perceber que o desenho que estão a fazer começa a ficar parecido lentamente parecido com o que está aqui ao lado. Não quero que fique igual, não é suposto ficar igual. E vamos apagar isto, não tem nada a ver. E agora esta zona toda é assim, já está a virar para o verde. Então vamos picar aqui estas cores aqui. Não precisa de ser a cor mesmo igual, não precisa mesmo de ser a cor igual. Eu quero é que experimentem e vejam as relações das cores. Okay? Aqui esta zona está mais escura. Esta zona mais escura aqui também. E se me cerrarem os olhos, acaba por ficar um bocadinho parecido os dois. Não é igual, não é? Mas a ideia é ficar parecido. E se conseguirem fazer isto várias vezes, e agora aqui esta parte branca aqui, se conseguirem fazer isto várias vezes, vão se tornarem bons artistas e vão perceber a cor, e quando perceberem a cor, pronto, nada vos para depois e é só uma questão de desenhar e pronto. Se ao longe nem se nota a diferença, não é? Portanto, espero que tenham compreendido. Se não têm dúvidas, eu acredito que não tenham dúvidas, porque isto acaba por ser um webinar demasiado abstrato, não é? Mas eu queria-vos mostrar então como fazer alguns truques de cor utilizando a luz como o vosso driver principal, utilizando truques de color dodge e truques de color dodge e de color burn, tanto nas ferramentas ou através de layers de color burn ou color dodge, está bem? E dar sempre prioridade ao estudo de cor e não ao desenho, porque o desenho eu acredito que saibam desenhar, ou acredito que se vocês sabem desenhar, força, mas eu sei que isto é um ponto fraco de vários e eu quero que ataquem este ponto fraco. Isto é um bom exercício para o fazer. Não precisam de fazer exatamente uma coisa perfeita, mas desde que seja interessante minimamente e desde que seja resultado de um estudo de cor prévio, não é? Para mim é ótimo e serve perfeitamente. Okay? Ninguém tem nenhuma questão? Fartei-me de falar e não desenhei quase nada. Foi só mesmo pintar aqui qualquer coisa, assim, à pressa. E acabou por não ser
o resultado final, lá está, o resultado final tem que ser resultado de eu ficar aqui concentrado a pensar no que é que estou a fazer, em vez de estar a falar e a pintar ao mesmo tempo, que é muito mais difícil. Alguém tem alguma questão? Para mim estes webinars são complicados porque eu estou a desenhar e a pensar ao mesmo tempo, por isso eu até próprio tenho que sempre pensar um bocadinho para ver se não estou a dizer nenhuma asneira, porque eu sou daquelas pessoas que só consegue fazer uma coisa de cada vez, né? Mas pronto, espero que tenha passado a ideia geral de que a importância é sempre no conceito e na luz também, ok? Porque existem várias maneiras de desenhar as coisas. Podem desenhar as coisas de grande para pequeno, podem utilizar thumbnails, podem utilizar traços, podem começar com traços pequeninos, mas ou seja, podem fazer o desenho da maneira que quiserem. Mas o que eu vejo, na minha experiência como tutor, são vocês muitas vezes caírem nos mesmos erros. Portanto, o que eu estou a mostrar aqui é uma maneira de não ficarem frustrados com os vossos erros, fazendo desenhos deste género, testes deste género, coisas deste género. E se tiverem alguma dúvida de como fazer uma brush em qualquer programa ou assim, ou não estão a conseguir exatamente fazer este tipo de trabalho assim desta maneira, falem comigo e eu tento ajudar. Ok? Ótimo. Pronto, obrigado. O Rui diz que faz sentido e a Carolina diz que deu para perceber. Ótimo, perfeito. Fico contente então assim, por ajudar. Qualquer questão, então, não hesitem em contactar. Eu estou ainda a responder a várias mensagens vossas e pronto, sim, o Conrado diz Game Jam em breve. Estou a gostar também dessa iniciativa, acho que fazem bem. Na sexta-feira depois também temos o webinar de jogos à pressão e gostaria então de... vejo-vos lá e gostaríamos então de fazer uma coisa engraçada em breve. E pronto, desejo a todos então uma boa semana, resto de boa semana e continuação de bom estudo a todos. Muito obrigado.